Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais um devocional e hoje em Eclesiastes, capítulo 4. Antes de nós seguirmos com o nosso devocional, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo, dá um joinha, porque cada vez que você dá um joinha, você engaja esse vídeo para mais pessoas. E também mostra aí para nós, né, que a gente deve estar aqui todos os dias de manhã fazendo esse devocional, que é importante que a gente não pare porque ele está sendo útil para você. Então, se você dá um joinha, eu entendo que o vídeo foi útil para você e para o seu crescimento. Vamos continuar aqui. Salomão ele está conseguindo aqui sair de uma depressão. A partir do capítulo 3, ele já começa a sair da depressão que ele está enfrentando. No capítulo 4, ele ainda dá alguns sintomas de depressão, mas mostra como Salomão consegue sair rapidamente, apenas analisando ele mesmo. E diz assim, capítulo 4: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Isso é um ponto de depressão. Salomão ele começa a olhar somente para as obras más que estão acontecendo. E ele diz que é feliz os que morreram e é muito mais feliz os que nem nasceram, porque nem conheceram as obras más que se fazem debaixo da terra. Ele via que os opressores faziam mal e ele via que ninguém consolava os oprimidos, né? É fato que Salomão está falando isso, fazendo essa conclusão antes do nascimento do Machia, né? Porque Jesus ele deixou bem claro: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, né? Aqueles que estão oprimidos, porque eu ofereço descanso. Então, através do Espírito Santo que Jesus deixou para nós, hoje nós temos o consolo. Mas nós estamos falando aqui de uma época antes Messias, né? Uma época que se aguardava a vinda do Machia. Então Salomão ele está vendo muita tristeza, muita opressão, e ele declara que era melhor morrer do que viver. Mas, no versículo 9, olha só como Salomão tem uma rapidez para conseguir recobrar a sobriedade mental. Ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então ele está dizendo que é melhor serem duas pessoas porque o salário, o pagamento é maior, o dinheiro, o recurso financeiro é maior, né? Quando o homem se casa, por exemplo, né, e a esposa também trabalha, também traz os seus recursos para dentro de casa, agora ambos têm uma somatória de valores, o que conseguirão aí fazer uma reserva, né, para os dias finais, para quando envelhecerem. E aí ele diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, ele está dizendo, olha, é melhor andar em bando, em grupos, você ter gente, ter pessoas do seu lado, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Eu uso muito esse texto em celebrações de casamento, porque é aqui que o homem passa a ter a sua companheira, a mulher passa a ter o seu companheiro, né? E é assim, se um cair, o outro ajuda a levantar. Sozinho, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum.
Então tenha amigos por perto, tenha o seu cônjuge por perto, porque sozinho é difícil nessa vida. Ninguém vence sozinho. Jesus, ele era uma Machia, mesmo assim, ele tinha 12 discípulos que andavam com ele. 24 horas esses 12 estavam com ele. Jesus teve 140, mas 12 eram os que estavam próximos dele em todo o tempo. E aí o texto continua, ele diz assim: também, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Esse frio não é só o frio físico, é o frio das emoções, quando as suas emoções estão abaladas. Salomão está dizendo que um pode aconselhar o outro, um pode aquecer o outro com as suas emoções. Se trata do calor, do frio físico, sim, e também do frio emocional. É lógico que ser dois, né, andarem em dois, existem outros problemas, existem os problemas de convivência, não é verdade? Existem os problemas culturais. Não é fácil conviver a dois, mas ainda assim, Salomão está dizendo que é melhor serem dois do que um. Por mais que você vai ter os seus problemas de convivência, por mais que você vai atravessar os problemas, porque lidar com os seres humanos não é fácil. Você tem que viver com as dificuldades que eles enfrentam, os costumes deles, cada um tem um costume diferente. Até mesmo a ingratidão, né? O ser humano, ele é muito ingrato. Você, por mais que você ajude uma pessoa, por mais que você oriente uma pessoa, que você queira o bem dessa pessoa, a pessoa às vezes ela se torna ainda ingrata, né? E a maior de todas as ingratidão é a pessoa ficar falando nas suas costas. Essa é a pior de toda a ingratidão, né? Então, é terrível, não é fácil viver a dois. Assim, mesmo assim, o texto está dizendo que é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro. Então, Salomão, ele dá 3 conselhos importantes aqui. Primeiro, é melhor você ser dois, né? É melhor você estar em grupos, é melhor você fazer parte de uma igreja, é melhor você fazer parte de uma família, é melhor você ter alguém do que você ser sozinho nessa vida. Segundo conselho de Salomão, o cuidado com as nossas emoções. Um ajuda o outro, um aquece o outro, um orienta o outro. E o terceiro conselho de Salomão são contra os ataques. Olha só, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, pois o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então Salomão, ele está dizendo que, nesse terceiro conselho que ele dá, que até contra os ataques nós temos mais força. A força, ela é dobrada quando nós temos alguém, porque um ajuda o outro. Agora, ser atacado sozinho é difícil, né? Por que você acha que Jesus, quando ele enviou os 70, né? Ele enviou de 2 em 2. Depois Jesus enviou outros 70 de 2 em 2. Porque é melhor serem dois do que um. Isso é um conselho divino, um conselho do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Sozinho é difícil, né? Então, olha só. Aí Salomão, ele começa a dar conselhos. Olha o versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio. Olha aqui, sabedoria não significa ter riqueza. Ele está dizendo, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa repreender, que não aceita repreensão. O que ele está dizendo? É melhor você ser jovem, mesmo se você for pobre, é melhor você ser o jovem sábio,
que aceita conselhos, que aceita orientação, que aceita repreensão, do que ser um rei velho e insensato que já não se deixa repreender por ninguém, não aceita conselhos de ninguém, é uma pessoa difícil de admoestar. Então Salomão está dizendo que é melhor você aceitar conselhos. Isso é sabedoria, tá? Se deixe ser repreendido, tá? Então, primeiro conselho de Salomão aqui sobre a sabedoria. Primeiro, ande em grupo. Segundo, aceite repreensão. Sim, aceite repreensão, tá? Porque repreensão te ajuda. E terceiro, olha só, guarda o teu pé quando você estiver na casa de Deus. É o capítulo 5, versículo 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Então Salomão está dizendo que quando você entrar no templo, na casa de Deus, olha um conselho espiritual ele está dando. É melhor você ouvir. Então se achegue para ouvir. Guarde o teu pé quando você estiver na casa de Deus. Se achegue ali para ouvir, para ser repreendido, para ser orientado, porque é melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. É o que Salomão está dizendo. Então hoje o templo, a casa de Deus, está mais parecendo com cinema, com casa de shows, está mais parecendo uma baderna do que o templo de Deus. As pessoas deixaram de guardar o pé quando entram na casa de Deus. Vão de qualquer jeito, vão com roupas vulgares, vão com outras intenções. Ele está dizendo aqui que é melhor você chegar para ouvir. Ora, chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. E as pessoas estão indo para arrumar namoro, para ver outras pessoas, estão indo porque não têm o que fazerem, estão indo porque acharam que é um lugar de diversão. E o templo é muito mais do que isso. É o santuário de Deus. Olha só. O templo é chamado de santuário de Deus, a morada do Altíssimo. A morada do Altíssimo. Então não tem nada a ver com um lugar pintado de preto, com luzes coloridas e shows. É o santuário de Deus, é a morada do Altíssimo. A morada do Altíssimo. E aí ele continua. Ele diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque de muito trabalho vêm os sonhos, e do muito falar, palavras loucas, nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos que cumprem votos e que fazem votos e não cumprem. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, Salomão ele está dizendo assim, olha, cuidado com o que você promete a Deus. Cuidado com o que você fala. Cumpra os seus votos. Se você faz um voto a Deus, cumpra. Cumpra o seu voto a Deus. Cuidado com o que você promete e você não cumpre, porque isso é voto de tolo. Sabe, voto é só para quem tem coragem. Fazer voto não é para qualquer um. Voto é só para valente. Então, Salomão, ele está dando uma recomendação. Cuidado. Não precipites em abrir a sua boca, porque se você votar, você tem que cumprir. Ele diz que os tolos
fazem votos e não cumprem. Então, cuidado com o que você promete a Deus e você não cumpre, tá? Então, pense nesse conselho que Salomão está dando. Voto é só para corajoso, é só para valente, tá? Então, não faça voto se você não tem coragem. Mas, se você fizer um voto, você está desafiando a Deus. E Deus não perde desafios para ninguém. Exatamente. Quando você faz um voto, você está desafiando a Deus. E Deus não perde desafios. Deus ama desafios. Está no coração de Deus desafios. Por isso que o ser humano gosta de desafios. Um ser humano que não vive desafios é morto, né? Nós gostamos de desafios. Deus ama desafios e Ele não perde desafio para ninguém. Hoje nós vamos fazer, se você tiver coragem, hoje nós vamos fazer um voto a Deus. Encerrando esse devocional vai ser diferente. Hoje nós vamos encerrar a nossa semana fazendo um voto a Deus. E o voto que nós vamos fazer com Deus é pedir sabedoria para Ele. Amém? Nós vamos fazer um voto a Deus. Você vai pedir sabedoria a Deus. E esse voto que eu vou fazer a Deus, tá? Eu vou pedir sabedoria a Deus para todo esse final de semana. E no próximo culto, eu vou levar uma oferta de R$50. Entenda. Faça esse voto. Leva aí na sua igreja, esse voto de 50. Na igreja que você congrega aí, você pode levar esse voto de R$50. É um desafio. Nós vamos pedir sabedoria a Deus para entender a palavra dele, porque a palavra dele é de salvação. Lembre-se do que eu falei. Não vote se você não tem coragem. Voto não é para covardes, é para corajosos. Então vamos fazer esse voto, esse desafio. Eu peço para mim sabedoria a Deus nesse voto. Para todo esse final de semana, Deus me dar sabedoria para mim lidar com situações que eu tenho que enfrentar. E nesse próximo culto eu já vou levar minha oferta de voto de R$50. Faça esse voto, você com Deus, se você tem coragem. E aí na igreja onde você congrega, você vai pôr no altar. Não precisa nem falar para o seu pastor, é você e Deus. Você vai pegar um envelope, colocar R$50, orar nesse envelope, e você vai depositar aí no altar, aí na igreja que você congrega. Não precisa nem falar para o seu pastor qual é o porquê disso. É você e Deus. Você e Deus. Faça esse voto. Eu estou desafiando você que tem coragem de fazer esse voto. Você vai ver que funciona. Você vai ver como Deus vai colocar palavras, como Deus vai abrir a sua visão, alumiar os seus pensamentos, a sua mente, para você refletir, meditar. Deus vai revelar na palavra dele coisas ocultas que não revelou a ninguém. Eu me comprometo de fazer esse voto agora com Deus. Agora é você e Deus aí. Se você tem coragem, se você é uma pessoa corajosa, faça esse voto. Agora, se você não vai cumprir, não faça esse voto, tá? Que Deus também não vai se agradar não vai deixar de se agradar de você. Ah, bispo, eu não vou fazer esse voto, Deus vai ficar com ingratidão comigo? Não, não. É você e Deus. Nós estamos fazendo um desafio para você ver como o voto funciona. Eu, como bispo, pastor, estou ensinando você a palavra de Deus na íntegra, na prática, não é só na teoria. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e agradecemos por este ensino maravilhoso que está aqui dentro da tua palavra. Por esses conselhos de Salomão, andar em grupo, aceitar repreensão, guardar o nosso pé quando for na tua casa, no seu templo, e cumprir com os nossos votos. Inclusive, nós estamos ligando um voto agora ao Senhor. Eu faço um voto de levar para o teu reino, para que haja expansão e crescimento da tua obra,
um voto de R$ 50, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria. Me dá sabedoria, me dá conhecimento, entendimento, abra a minha visão, para que durante todo esse final de semana eu possa resolver os conflitos que estão parados ou aqueles que há de vir com muita precisão. Me ajude com isso. Me dê a sabedoria do céu, pois a tua palavra diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a ti, que o Senhor o dá liberalmente. Então, nós fazemos esse voto aqui, selamos esse voto, esse compromisso agora com o Senhor. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.